Então, como nós vimos terça-feira passada, o apóstolo Paulo estava preocupado com as igrejas, né, que eram várias da Galácia, pelo fato delas estarem se desviando da pregação do evangelho que ele havia feito lá naquelas igrejas, e eles, influenciados por falsos pregadores e que apresentaram doutrinas estranhas ao cristianismo, eles estavam se desviando e caindo num legalismo. Então, o apóstolo Paulo vai rebater esse legalismo com a graça, né? Mas em determinado momento ele fica preocupado porque podia alguém ter a ideia que, não havendo lei, havia então liberdade para fazer qualquer coisa, né? Então seria uma situação chamada de anomia, quer dizer, sem lei, né? Então ele vai dizer que existem regras, né, para serem seguidas e que para combater essa situação de aparente falta de lei, havia um caminho, que era andar no Espírito. E para andar no Espírito, precisava haver uma assim, preocupação com as obras da carne. Então ele vai no capítulo 5 agora, do 19 ao 21, ele vai nos dizer: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos o apóstolo elencando obras da carne. Bom, a primeira coisa que chama a nossa atenção, precisamos entender, né, para começar o estudo, é que o conceito de carne na Bíblia as palavras gregas, né, traduzidas por carne, são variadas, né? Então nós precisamos definir o que o apóstolo Paulo está entendendo aqui como carne. Aqui, nesse caso, a palavra grega que foi traduzida por carne, ela quer dizer natureza humana. Então, ele está falando que são obras da natureza humana. Ele está dizendo também que são obras, né? São obras por quê? Porque são produzidas, são feitas, né? Quem é que faz obras? O homem é o maior obreiro que tem. Faz obras em todos os sentidos. Então, ele está dizendo, são obras da carne, são coisas feitas pela carne, né? Isso que ele vai apresentar lá para os crentes das igrejas da Galácia, né, como sendo aquilo a ser evitado, a ser até de maneira assim muito enfática, ser abolida pelo cristão, né? E ele diz que essas obras, elas são manifestas, quer dizer, elas são conhecidas, elas são visíveis, todo mundo conhece, né? Ninguém pode alegar, digamos, ignorância quanto às obras da carne. Elas são bem conhecidas, né? E ele usa a palavra manifestas, né? Então elas aparecem mesmo, né? E nós lemos aqui nos versículos de 19 a 21 que o apóstolo ele elenca várias coisas, né? Mas nós podemos pegar esse elenco todo de obras da carne e classificar para efeito de estudo, efeito didático, em três grupos, né? O primeiro grupo atingiria o nosso relacionamento pessoal ou íntimo, né? Que são
aquelas obras que ele considera aí são praticamente de cunho sexual, né? Da intimidade nossa, né? Então ele elenca a prostituição, que às vezes também é traduzida por imoralidade, a impureza, a lascívia. E o que essas obras elas vão contra o princípio de Deus sobre essas coisas? Que lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos de 23 a 25, a gente vê 2, 23 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou numa das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não se sentiam vergonha. Então, nós vemos aqui o padrão de Deus para o relacionamento pessoal e íntimo. Deixará o homem, seu pai e sua mulher, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Esse é o padrão de Deus para o relacionamento íntimo, o relacionamento físico da sexualidade, né? E as obras da carne nessa área nós já citamos, né? A prostituição, imoralidade, impureza, lascívia. Para nós hoje parece assim uma coisa muito evidente, natural, é lógico, né? Que o cristão não vai se envolver com prostituição, imoralidade, impureza, essas coisas. Mas, na época que Paulo está falando isso, não era bem assim. Ele está falando no primeiro século. No primeiro século, prostituição, por exemplo, fazia parte do culto. Era uma parte do culto pagão. Então, lá em Corinto, por exemplo, havia mais de 1.000 prostitutas no templo de Afrodite. Quer dizer, elas participavam, elas tinham função no culto pagão. Então, ele está falando para um público que encarava prostituição, imoralidade com uma certa flexibilidade, não com o rigor da moral cristã que nós temos hoje, né? Então, ele precisa deixar bem claro isso, que é obra da carne, né? Porque era comum aceitar esse procedimento aí na época que Paulo está falando. Então, nós vemos aqui o primeiro grupo desse elenco de obras da carne que Paulo apresenta, né? Depois, Paulo vai relacionar também obras da carne com Deus, quer dizer, o nosso relacionamento com Deus também pode ser prejudicado pelas obras da carne. Então, aqui a gente já começa a ver que a obra da carne, ela tem uma origem que às vezes é boa, na maior parte das vezes não há nada contra o relacionamento íntimo. Então, a obra da carne não é errada por princípio, ela se tornou errada por se afastar do princípio de Deus, né? E no relacionamento com Deus também, é lógico que o relacionamento com Deus não é uma coisa ruim. Agora, até o relacionamento com Deus pode gerar uma obra da carne, né? O padrão de Deus para o relacionamento com Ele, a gente vê lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, quer dizer, terá só
ter só um Deus, não ter ídolos, não fazer imagens, né? Esse é o padrão de Deus. Agora, a obra da carne vai penetrar nessa área como? Como idolatria e feitiçarias. Então, o relacionamento com Deus vai ser prejudicado com a obra da carne, gerando a idolatria e a feitiçaria, todo esse procedimento de usar coisas assim, vamos dizer, físicas e materiais, com um valor espiritual, né? A idolatria, mesmo a origem dela, era praticamente para fazer lembrar alguém. Então, o imperador, que era adorado como Deus, mandava fazer uma estátua, algo lá que lembrasse da pessoa dele, porque ele não podia estar em todos os lugares do império. Então distribuía aquilo, todos os seus súditos, né, viam aquilo e lembravam, tá lá um imperador nosso aí, ele é um deus. Agora, com o passar do tempo, começou a haver adoração para essa representação do imperador e de outros deuses também, né? Então, a própria idolatria começa de uma maneira menos grave e depois vai se agravando, né? Até chegar ao nosso tempo, né? Nós precisamos lembrar também, como cristãos, né, que certamente a gente não tem um ídolo em casa, uma imagem, mas precisamos tomar cuidado com os nossos ídolos criados, quer dizer, porque o que é um ídolo? É algo colocado no lugar de Deus. Às vezes nós podemos colocar no lugar de Deus não o objeto de adoração, mas algo que vai ocupar o lugar de Deus. E aí cada um pode usar a sua imaginação e ver o que poderia estar sendo colocado no lugar de Deus como um ídolo. Pode ser um time de futebol, pode ser, sei lá, um automóvel, uma casa, pode ser até um filho, né, um marido, uma esposa, um parente ou qualquer coisa assim, desde que isso esteja ocupando o lugar de Deus. Então, nós temos aqui dois aspectos desse elenco grande de obra da carne. Aquelas obras da carne relacionam com o nosso relacionamento pessoal, íntimo, e as obras da carne que afetam o nosso relacionamento com Deus. E o elenco maior de obras da carne, nós vamos encontrar com o relacionamento com o próximo. Então, o apóstolo Paulo vai elencar aí uma série de coisas que vão prejudicar o nosso relacionamento com o próximo e vão prejudicar também o nosso relacionamento dentro do corpo de Cristo, né? Então, o nosso relacionamento como igreja pode ser bastante prejudicado pelas obras da carne nesse relacionamento com o próximo, né? Também é um desvio, né? Um desvio do padrão de Deus para o relacionamento com o próximo, que a gente vê lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 22, a gente vê no versículo 39, e o segundo e semelhante a ele, a mandamentos, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o padrão de Deus para o relacionamento é o amor ao próximo. Agora, a obra da carne entra aí com um elenco de coisas, né, que vão prejudicando esse relacionamento. Então, a gente vê inimizades, né? Paulo coloca logo em primeiro lugar a inimizade, vai prejudicar esse relacionamento. Porfias, quer dizer, brigas, contendas, desavenças, né?
ciúmes, né? A palavra ciúmes, às vezes, a mesma palavra grega, às vezes é traduzida por ciúmes e às vezes é traduzida por zelo. Quer dizer, na hora que o cuidado é útil, é conveniente, é zelo. A hora que esse cuidado torna-se, digamos, patológico, entra os ciúmes, né? A ira, né? A ira, como nós já vimos em outros estudos, quer dizer, a ira, a raiva, né? A própria palavra diz que ela existe, quer dizer, nós não podemos nos libertar totalmente da ira, né? Agora, o que a palavra diz é que, primeiro, que a nossa ira tem que ser bem passageira, quer dizer, ela não pode ultrapassar o pôr do sol, quer dizer, então ela deve durar no máximo um dia, né? E outra coisa, a ira não pode nos levar ao pecado. Quer dizer, pelo fato de a gente estar irado, a gente comete um outro pecado em função da ira. Então, se eu estou irado, eu não atendo o meu próximo, eu faço alguma coisa contra o próximo, aí a ira gerou um pecado, né? E vem as discórdias, né? Aqui entra, algumas traduções falam pelejas, partidos, né? Os partidos, né? Nós passamos por um período aí na própria igreja, né? Em que partidos deram origem a desavenças, a inimizade. Algumas igrejas até houve separação, membros saíram porque havia, sei lá, predominância de um partido que ele não gostava, ou qualquer coisa assim. Então, deu margem a que a obra da carne proliferasse na própria igreja, né? Então, essa questão de partidos também vai atingir aí a relação das obras da carne. E dissensões, né, desunião, facções, né, divisões, né, invejas, né, bebedices, glutonarias, né? Aqui a gente deve prestar atenção em bebedices e glutonarias, né? Porque normalmente os crentes estão muito focados na bebedice, mas às vezes esquece que a glutonaria está colada ali, né? Então, as duas coisas estão bem perto, né? E as duas devem chamar nossa atenção como obras da carne. E a coisa vai tão longe que o apóstolo Paulo fala assim, e coisas semelhantes, quer dizer, tem tudo isso aí e mais alguma coisa que a imaginação de cada um pode fazer aparecer, quer dizer, a obra da carne é bem extensa, né? Enquanto que o fruto do Espírito Paulo consegue numerar, né, as modalidades, na obra da carne ele não se atreveu a enumerar. Ele fala, e outras coisas mais, vão pensando aí que vocês podem achar até outras coisas como obras da carne. Então, mais ou menos isso é o que o apóstolo Paulo apresenta como obras da carne. Então, vamos observar que carne aqui quer dizer a nossa natureza humana depois do pecado. Quer dizer, o homem caído é que Paulo chama de a carne aqui, né? Não é o físico, não é a pessoa humana, né? Porque às vezes a palavra carne na Bíblia aparece querendo dizer apenas uma pessoa, um ser humano, né? Mas no caso aqui não, o caso aqui é de querer focalizar bem a natureza humana pecaminosa depois da queda, né? E a gente prestar atenção também que às vezes a obra da carne, na sua origem, ela não é pecaminosa, mas é o desvio do padrão de Deus que vai levar a que aquilo que era uma adoração a Deus se torne numa idolatria e configure uma obra da carne, né? O relacionamento com o próximo também, ele é desvirtuado com a falta de amor ao próximo, vai entrar nessa
relação bem extensa que Paulo apresenta aí, né? Amém? Então a gente pode ir concluindo que a natureza humana, depois da queda, ou seja, a carne, ela produz obras que contaminam e deturpam a criação e os mandamentos de Deus. Então é obra, é coisa produzida pela natureza humana pecaminosa. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece que é obra, esquece que a gente faz, né? E a gente, aquela tendência, às vezes, de culpar o diabo por tudo, né? A gente põe como é que fala? Ele põe nas costas do diabo, as costas dele são bem grandes, cabe tudo. Então a gente coloca nas costas dele alguma coisa que é obra nossa, nós que estamos fazendo. Então tomar cuidado com isso. Que essas obras da carne, elas levam coisas boas, bênçãos, se transformam em coisas ruins ou maldições mesmo, e nos impede de herdar o governo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala. Então, para a gente pensar sobre obras da carne, vamos ver, cada um de nós, né? Vamos pensar, na minha vida, né? Vida de cada um. Em qual relacionamento a carne tem manifestado as suas obras com mais intensidade? Então vamos ver se é no meu relacionamento pessoal ou íntimo, se é no meu relacionamento com Deus, se é no meu relacionamento com o próximo, para que a gente esteja atento a isso e possa, então, em contrapartida às obras da carne, a gente possa andar no Espírito e o Espírito produzirá um fruto em nós. E nas próximas reuniões nossas, a gente vai procurar ver alguma coisa, então, sobre o fruto do Espírito.